Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro para defender a emenda destacada pela União Brasil. Calma aí, só um minutinho que... Quando ele terminar de defender a emenda destacada, eu inicio a votação. Presidente, isso aqui é uma questão muito objetiva. Quando foi aprovada a emenda constitucional, a previsão do artigo 92b, as leis instituidoras dos tributos IBS e CBS da Constituição Federal estabelecerão os mecanismos necessários, com ou sem contrapartidas, para manter em caráter geral o diferencial competitivo assegurado à Zona Franca de Manaus. Então não se quer aqui com essa emenda nem mais nem menos, apenas manter a situação atual. Ocorre que, para a área de produção de informática e de produtos de tecnologia e informação, os estados em geral e também a Zona Franca, hoje concedem um incentivo fiscal de cerca de 12% do ICMS. Com a aprovação da emenda, os estados não vão mais poder conceder esse incentivo de 12% para a produção de bens de informática e tecnologia e informação. A proposta, a regulamentação de autoria aqui do ilustre senador Eduardo Braga, cria um crédito presumido de IBS correspondente a 100% do incentivo fiscal concedido à produção de bens de informática na Zona Franca. Mas os estados não vão poder manter esse mesmo incentivo. Então, o que significa isso? Que vai aumentar, né? Vai aumentar o diferencial competitivo em favor da Zona Franca de Manaus para a produção de bens de informática. E aqui eu chamo a atenção dos colegas senadores, porque essa é uma área estratégica. Todo estado, o senador, o governador, quer criar um polo de produção de bens de informática, de bens de tecnologia e informação. E, embora se respeite aí a intenção, os incentivos dados à Zona Franca, são meritórios, o que não se concorda é aumentar esse gap competitivo, porque a grande consequência em relação a isso vai ser uma transferência ainda maior das empresas de produção de informática e tecnologia de informação e comunicação para a Zona Franca, e parte delas, que não tem condições econômicas de fazer essa transferência, vão acabar ter que fechar suas portas por não terem condições de competir. Então, o que se quer aqui não é retirar nenhuma vantagem competitiva da Zona Franca, mas não se quer aumentar esse diferencial. As referências que nós recebemos do setor é que isso colocaria em risco as indústrias de produção de bens de tecnologia, de informação, de informática e comunicação no restante do estado, e tem 18 estados que têm essas indústrias. Além disso, isso dificultaria a ampliação desse setor nos estados e a criação nos demais estados, colocando também em risco esses 134 mil empregos desse setor, enquanto que Manaus tem 33 mil. Então, eu sei que esse é um tema sensível para o relator, para a bancada do Amazonas. Eu respeito essa posição, não aceito que se venha falar que estamos cedendo a lobistas. Estou defendendo, não aceito essa difamação de Vossa Excelência. Não vou aqui entrar em detalhes, estou defendendo os legítimos interesses do meio. Não lhe dei a palavra. Respeite minha fala. Quem atende lobista aqui, a gente sabe muito bem quem é. Que é o senhor. Estou defendendo os legítimos interesses da população paranaense, que tem o legítimo interesse, assim como os demais estados, de desenvolver a sua indústria e de manter a sua indústria de produção de bens de informática. Ou seja, o que queremos aqui apenas é resgatar o texto que é do projeto inicial do Planalto, que foi encaminhado, tá? Para que essa questão seja dirimida de uma maneira adequada para não aumentar esse gap competitivo. Para concluir, senador. Há uma afirmação, sim, é porque eu fui interrompido. Para concluir. Há uma afirmação de que, não, mas esses incentivos fiscais dos estados podem ser resolvidos financeiramente com os fundos. Eu respeito isso, mas então se pode tratar da mesma forma a situação do Amazonas em relação ao crédito presumido do IBS.
Veja que não mexemos em nada, não estamos discutindo os incentivos fiscais que já existem de tributos federais e que são reproduzidos 5 minutos. no projeto. Então, basicamente isso, peço aí o apoiamento dos colegas e atenção dos senadores para que os seus estados não sejam prejudicados com a perda dessa indústria que é tão importante, né, para o desenvolvimento da tecnologia, da inovação e da ciência. Conceda a palavra ao senador Eduardo Braga. Eu tenho só duas questões, só para eu poder esclarecer o meu voto. Trata só de bens, produção de bens, não serviço. Só bens. Só bens. Hoje, você já tem essa vantagem sobre os outros estados e mesmo assim... Não, hoje tem uma vantagem com benefício fiscal para a produção no Amazonas e mesmo assim indústrias se instalaram em outros... Exatamente. Apenas para esclarecer, e a bem da verdade, eu respeito o senador Sérgio Moro, como respeito a todos os senadores, mas o que o senador Sérgio Moro colocou aqui, acreditem, da mesma forma sincera, franca, como eu conduzi durante todas essas horas esse debate. Não é verdade. Lamentavelmente, a ABINE, desde quando a Zona Franca foi criada, ela é um adversário da Zona Franca de Manaus e gasta dinheiro contra a Zona Franca de Manaus. O que está aqui nesta emenda acaba com a Zona Franca de Manaus. Os senhores senadores estarão caçando o meu mandato, o mandato do senador Omar. E não é verdade que, ao aprovar a lei da reforma tributária, nós estamos acabando com os benefícios da lei de informática. Ao contrário, fomos exatamente nós, senadores da bancada do Amazonas, que corrigimos uma distorção que havia na lei de informática para beneficiar o estado do Paraná e todos os outros estados. Tanto é assim que, pelo que ele mesmo disse, olhe como o argumento, quando é verdadeiro, se volta contra si. Eles têm 123 mil empregos e a Zona Franca tem só 33 mil. O que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos do que manter o status quo. Manter o status quo. Eu faço um apelo aos senhores senadores. Durante todo esse processo de reforma, eu fui extremamente correto com todas as regiões do país. A região sul do Brasil esteve comigo durante a emenda constitucional e os governadores sabem o que eu lutei para colocar nos estados do sul do país. Sabem. Portanto, não nos acusem daquilo que nós não fizemos. Não nos acusem. É uma disputa política? Ok, eu respeito. Mas, por favor, esta é a sobrevivência do estado do Amazonas. Se vossas excelências não aprovarem o texto que nós encaminhamos, vossas excelências estarão delegando ao estado do Amazonas a fome, a miséria e o desemprego, como aconteceu no fim do ciclo da borracha, quando o meu estado se transformou num porto de lenha. E isso eu não posso aceitar. Eu entendo que esse assunto seja tratado de maneira emocional pelos senadores do Amazonas, mas assim como o próprio senador Jacques Wagner colocou, o governo, quando apresentou o projeto inicial, não quer acabar com a Zona Franca de Manaus. E nem é a proposta da nossa emenda. É apenas manter o diferencial já existente. Objetivamente, hoje os estados concedem, em média, incentivo fiscal de 12% para a produção de bens de informática e tecnologia de comunicação e informação. Não poderão mais. Mas está sendo resguardado um crédito presumido equivalente do IBS para a produção no estado do Amazonas. Então, quando no futuro os senadores lá tiverem empresas que se mudem para Manaus ou deixem de instalar polos de tecnologia nos seus respectivos estados para fazer em Manaus, aí não reclame, mas a gente tentou aqui manter esse diferencial competitivo já existente, como, aliás, determina o artigo 92 da Constituição. E o comparativo aqui não é válido. 33 mil empregos em Manaus, né, e
e poucos mil no restante do país. Então nós estamos comparando aqui os empregos na Zona Franca de Manaus total com o total restante em todo o resto do país. Essa proposta de emenda em nada prejudica a situação atual existente, né? E aqui podemos ter diferentes perspectivas em relação a isso, respeito à posição do senador Eduardo Braga, mas o fato é que a emenda apenas resgata o texto original e mantém o diferencial competitivo atual. O texto que foi modificado na Câmara. Senador Hamilton Mourão não visava prejudicar a Zona Franca de Manaus. Só um minuto. Só um minuto. Visava prejudicar a Zona Franca de Manaus. Só um minuto. Conceda a palavra ao senador líder Omazes. É uma injustiça o que fazem com a gente hoje. É uma injustiça o que a ABINE vem aqui e propaga. A ABINE existe hoje graças a nós que fizemos com que eles ficassem competitivos. Senão eles não produziriam um iPad, um telefonezinho fora da Zona Franca de Manaus. Essa é a grande realidade. Agora, vir com uma narrativa para cá, é fácil dizer, olha, lá é um paraíso fiscal. Não é paraíso fiscal, é um paraíso do fisco. Nós contribuímos, o Amazonas contribui para os cofres da União em 25 bilhões por ano e recebemos só 7 bilhões de volta. Como é que pode ser um paraíso fiscal? Se a gente contribui. E outra coisa, senador Jacques Wagner, em momento algum o governo mandou essa mensagem para a Câmara, foi a Câmara que modificou. Vou encerrar. Não foi o governo que mandou, não, foi a Câmara que modificou. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Não tem mais nada não. Perfeito. Parabéns. Votaram sim 4 senadores, não 19 senadores. Fica rejeitada a emenda destacada.